Filipenses, capítulo 1, do versículo 27 ao versículo de número 30. Filipenses 1, do 27 ao 30. Pode ficar sentados, não precisa levantar não. Nós vamos continuar hoje nossos estudos sobre protestantismo no Brasil. O nosso foco, nosso recorte nesses estudos é o Brasil colonial. Então, nós já estudamos sobre o contexto protestante na Europa, com França e Genebra, no primeiro estudo. França e Suíça, especificamente focamos em Genebra por causa da figura de Calvino, de João Calvino. No segundo estudo, nós vimos uma breve introdução sobre a presença dos jesuítas. O jesuitismo foi muito importante no Brasil em termos de missões católico-romanas e também em termos apologéticos e em termos educacionais. Em termos apologéticos, porque o movimento jesuíta também é uma reação à reforma protestante. Então, é uma reação da Igreja Católico-Romana. O movimento de contra-reforma, com o Concílio de Trento, com o movimento de jesuítas, foi a grande preocupação da Igreja Católico-Romana naquele período, porque as nações europeias estavam se dividindo entre católicas e protestantes. Suíça abraçou a reforma protestante, e nós temos um exemplo ali em Zurique, com Zwinglio, e também em Genebra, depois, já em outra geração, com Calvino. Temos o exemplo da Alemanha, com Martinho Lutero, e a coisa foi se espalhando sobre vários lugares da Europa. Então, hoje, nós iremos tratar sobre a França Antártica. Este foi o nome dado à tentativa de colonização dos franceses no Brasil. Há muita coisa que nós podemos falar acerca do processo de colonização brasileiro. Não vai dar tempo de falarmos, por exemplo, da importância da Espanha na colonização no Brasil, mas nós vamos focar na França. Então, isso tudo está acontecendo no século XVI, na grande efervescência da Reforma. As Américas tinham sido já descobertas, então o Brasil estava nesse compêndio aí de descobrimentos. E nós vamos pensar hoje na chegada dos huguenotes, que era um termo para os calvinistas franceses, que vieram para o Brasil encaminhados por João Calvino em 1557. Nós vamos falar acerca da chegada deles e também da formulação da Confissão de Fé da Guanabara, ou Confissão de Fé Fluminense. Eu coloquei esse arquivo para os irmãos lá no grupo da igreja. Nós não vamos ter tempo de estudar a Confissão da Guanabara, mas os irmãos podem lê-la. Talvez em outra ocasião nós estudemos esse precioso documento. O protestantismo brasileiro chega no Brasil nesse período, e é a primeira tentativa. O primeiro culto protestante no Brasil se dá no século XVI, no dia 10 de março de 1557, e é um evento importante. É a primeira tentativa, né? A segunda tentativa vai ser mais bem sucedida com os holandeses, e a terceira tentativa, então, no protestantismo de missão, com Robert Calley. A partir de Calley, nós temos, então, sucesso nas missões protestantes no Brasil, com a chegada de Calley, representando o congregacionalismo, com a chegada, alguns poucos anos depois, de Simonton, representando o presbiterianismo, e depois muitos outros vão chegando e pregando em língua portuguesa, né?
porque antes mesmo de Calley já havia presença anglicana no Brasil, né? E já tinha acontecido uma tentativa de escola bíblica dominical. O que acontece é que, entre os metodistas, o que acontece é que essa missão não teve êxito. Então, Calley e Sara não foram os primeiros a realizar a escola dominical no Brasil, certo? Foram os metodistas. Mas, de caráter permanente, foi Robert Calley e Sarah Calley. Então, nós vamos ler Filipenses 1, 27 a 30. Esse texto vai nos ajudar a pensarmos em toda essa história bonita dos franceses no Brasil. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis, que é o meu. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra lida, e te pedimos que o Senhor nos abençoe nesta aula, para sermos edificados, instruídos, e tenhamos conhecimento de nossa história no Brasil. É o que nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Então, como nós já mencionamos aqui, como eu já disse, o protestantismo chega ao Brasil em 1557, com uma comitiva enviada por Calvino. Alguns estudiosos vão dizer com 13 pessoas, não foram uma comitiva apenas de 13, foi uma comitiva de 290 pessoas, mas 13 cristãs, evangélicas calvinistas. Outros estudiosos vão dizer 14, outros estudiosos vão dizer 12. A gente só sabe que foi mais de 10. Né? Então, vai haver uma divergência entre os historiadores da quantidade precisa disso. Mas é necessário rememorarmos algumas coisas antes de chegarmos a esse dado da chegada dos protestantes no Brasil. Com as grandes navegações, houve a descoberta do Novo Mundo, isso foi muito importante e causou muitos impactos. Impactos políticos, impactos econômicos, impactos sociais e também impactos religiosos. Como eu já venho dizendo aos irmãos, em termos históricos, não há como dissociar poder político de poder religioso. A própria história da cristandade vai mostrar isso. A grande influência da cristandade sobre os vários impérios, os vários reinos, vai nos demonstrar isso. Nem sempre, como eu disse, isso deu certo. Nem sempre isso caminhou de modo que Deus fosse glorificado, mas é uma realidade. A religião sempre caminhou com a política de modo muito, muito próximo. Naquele período, nós temos, então, duas grandes nações importantes, Portugal e Espanha, que tinham a hegemonia nos mares na primeira metade do século XVI, e foram as nações pioneiras nas conquistas dos povos além-mar. Tanto a Espanha como Portugal estabeleceram colônias. E essas duas nações foram países que resistiram ferrenhamente à reforma protestante. Eram países, e ainda são, países muito católicos romanos. Se você conversar com pessoas que estão em Portugal, elas vão afirmar isso. Há cidades, por exemplo, em Portugal, que não têm presença evangélica. Não tem presença evangélica. Né? Há igrejas congregacionais, presbiterianas, batistas, há muitas igrejas batistas em Portugal, mas em localidades mais centrais, cidades mais importantes. Cidades mais afastadas ainda é sofrido. Na Espanha, da mesma forma, o catolicismo ainda é muito presente e misturado com o secularismo. A mesma coisa acontece com Portugal. Então, de modo que ainda hoje, Espanha e Portugal devem estar no radar das missões evangélicas,
para que sejam alcançados pela pregação do Evangelho da graça de Deus. Então, quando nós pensamos nessas duas nações, pensamos também em dois outros grandes nomes, que estariam relacionados principalmente ao que Portugal estava fazendo no Brasil. Portugal colonizou o Brasil e agora havia toda aquela guerra entre as nações para invadir também, para ter o seu pedaço na coisa. E a França queria chegar nisso. Então, um jovem promissor, estudado, formado em direito, chamado Nicolas Durand de Villegagnon, fez contato com um homem também muito influente na França, chamado Coligny, que tinha acesso ao rei Henrique. Então, Villegagnon queria vir em missão, em expedição para o Brasil, para estabelecer o que chamaram de França Antártica. Ele terminou seu curso de Direito no ano de 1530, junto com Calvino, é o que muitos estudiosos dizem. Então, Villegagnon e Calvino foram colegas de universidade, estudaram juntos. E aqui algumas peculiaridades dos dois, para que nós entendamos também muita coisa que aconteceu posteriormente. Villegagnon era um jovem robusto, atlético, comunicativo, simpático, audacioso, como um francês é, intrigante como um inglês é, e paciente como um espanhol é. Calvino era quieto, introspectivo, fraco fisicamente, nada promissor do ponto de vista da postura, mas com a inteligência arguta, persuasivo, capaz. Villegagnon teve também uma boa formação teológica. Estamos falando da França, estamos falando de uma França católica também. Então, ele tinha uma boa formação em teologia e que vai afetar a sua postura em relação aos calvinistas no Brasil depois de sua chegada. Villegagnon, então, quando chega ao Brasil em 1557, com sua comitiva, envia uma carta para Calvino, e essa carta é muito familiar, então isso dá toda a certeza de que eles tiveram uma proximidade, porque ele utiliza muito o tu ao falar com Calvino. Então, eles haviam tido uma relação anterior. Então, a notificação de Calvino para Villegagnon, existem muitas correspondências de Calvino com o Brasil nesse período francês. Há um artigo precioso escrito pelo reverendo Francisco Leonardo, historiador, ministro da Igreja Reformada holandesa, mais conhecido popularmente como sogro de Augusto Nicodemos, né? Então, ele escreveu um artigo precioso de quase 30 páginas sobre as correspondências de Calvino com o Brasil nesse período da França Antártica. Vocês podem encontrar isso na internet. Quando nós, então, observamos a chegada de Villegagnon no Brasil, isso se dá em 1555. Ele vem primeiro, os protestantes não chegam quando ele chega. Então, ele chega à Baía de Guanabara com a sua expedição, com o objetivo de fundar aquela colônia ali, né? E essa expedição contou com o apoio do comandante Gaspar de Coligny, que era um simpatizante do protestantismo e que mais tarde virou um protetor dos huguenotes, virou um reformado também, e seria um líder importante no futuro para os calvinistas. Então, nesse período, Villegagnon envia carta para Calvino e solicita que uma comitiva venha. Então, se vem uma comitiva liderada pelo irmão de Villegagnon, Bois Leconte era o seu nome, e ele traz 290 pessoas com aquele pequeno grupo de protestantes liderado por dois pastores. O primeiro deles, o mais velho, possivelmente, Pierre Richier, e o segundo, Guilherme Chartier. Esses foram os dois pastores que vieram para o Brasil nesse período e foram comissionados por Calvino, foram treinados por Calvino. Depois de longos meses no mar de viagem, essa expedição chega no dia 10 de março, com 3 navios. Essa era a pequena frota
que chegou até o Brasil. Eles foram recebidos com festa. Villegagnon mandou acender fogueira, comida, palmas. Foi uma farra. Chegaram, os protestantes chegaram. Muita festa foi feita por pouco tempo. A história da presença dos protestantes nesse período é uma história de martírio. Inclusive, os 2 pastores não ficaram para o martírio. Foram irmãos leigos que ficaram no Brasil. Então, nesse dia 10 de março, nós deveríamos lembrar dessa data todos os anos. 10 de março de 1557 foi o primeiro culto protestante no Brasil. O primeiro culto protestante. O ministro Pierre Richier orou invocando o nome do Senhor e, em seguida, cantou o Salmo 5º, segundo o costume de Genebra. Abra sua Bíblia lá comigo, por favor. No Salmo de número 5. Há algumas coisas interessantes aqui na história desse hino que é cantado. É interessante porque foi o primeiro hino cantado no Brasil por protestantes. É interessante também porque tem uma ligação conosco, os congregacionais. Tem uma curiosidade aqui. O Salmo 5º diz o seguinte: dá ouvido, Senhor, a minhas palavras, e acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz, que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem a mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam os seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendestes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e com o escudo o cercas da tua benevolência. Esse é um salmo maravilhoso, um salmo de proteção contra os ímpios, e aqueles irmãos estavam cantando um salmo que, na verdade, era uma oração sobre o que viria a acontecer com eles depois. Escute algumas coisas importantes aqui. Este salmo salmo metrificado, fazia parte do inário huguenote na França, que foi metrificado por Clemente Mérot, e a sua melodia foi feita por Luís Bergois, que foi diretor de música na Igreja de Calvino, de 1545 a 1557, exatamente o ano que os calvinistas chegam ao Brasil. Ele era um dos grandes Bergois era um dos grandes mestres da música francesa, e era um protestante, era um mestre na arte da música. A versão mais conhecida dessa música em português tem por título A Minha Voz, ó Deus, Atende. Agora, se você tem uma Bíblia aí com salmos e hinos, abra no hino 4. Esta metrificação em português deste belíssimo hino foi feita por um irmão nosso,
conhecidos congregacionais, Manuel da Silveira Porto Filho. Porto Filho foi o responsável por metrificar esse salmo em português, e foi exatamente este hino que está aqui no nosso inário, que foi cantado pela primeira vez no país, no nosso país, né? Que pena que cantamos tão pouco, né? Este salmo. Vamos ver se vamos cantar mais a partir de então. Então, depois de cantar esse hino, o pastor Richier pregou o seu primeiro sermão, que está no Salmo 27, versículo 4. Abra comigo lá. Este foi o texto lido para o sermão do pastor Richier. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Este foi o primeiro texto lido por protestantes no Brasil, e ele pregou nesse texto. Após o culto, naquela ocasião, eles comeram pela primeira vez a comida brasileira: farinha de mandioca, peixe, raízes assadas no borralho. Maravilha, né? Eles estavam tendo contato com a cultura brasileira pela primeira vez com a comida, não é? Coisa boa no Brasil é isso, porque para a gente conhecer um lugar no Brasil, a gente quer conhecer logo a comida. A gente come logo para saber se o lugar é bom ou não. Se a comida não presta, o lugar também não presta, não. Eles dormiram em redes, a moda dos indígenas, né? O uso das redes começa com os indígenas e é uma marca de nossa cultura e uma marca do Nordeste, né? No Nordeste nós gostamos muito de redes. Eu sou apaixonado por rede. E hoje rede virou um comércio, hoje não, mas desde sempre é um comércio muito interessante. Na cidade de São Bento da Paraíba, é uma grande fornecedora de rede para o Brasil, né? Uma grande indústria de redes ali. Você compra a rede ali de R$ 1.500, né? De R$ 1.000, né? São verdadeiras peças de obra de arte, né? Feitas manualmente. Então, eles dormiram em redes naquele dia. E então, no dia 21 de março, eles realizaram a primeira ceia, e era Páscoa. Ali foi onde começou todos os problemas daqueles irmãos, né? Foi o início da crise, porque na comitiva que veio, havia um luterano chamado Jean Cointac. E ele era um acadêmico da Sorbonne, uma universidade famosíssima, francesa, e ele argumentou a necessidade de que o vinho tinha que ter água. O vinho tinha que ser diluído. E os pastores tinham que usar vestes sacerdotais e o pão tinha que ser sem fermento. E ele estava dizendo isso para calvinistas, né? Que naquela época o vinho era vinho, porque havia toda uma concepção teológica a respeito daquilo. O pão não precisava ser sem fermento, e eles também não prezavam por vestes sacerdotais. E mais, o Cointac dizia assim: tem que ter vasos sagrados. Era muito próximo, né, da mentalidade católico-romana. E Villegagnon, que dizia ser um entusiasta do protestantismo, tomou o partido de Cointac. No mês seguinte, quando teve a próxima ceia, a briga aconteceu de novo. Os pastores querendo segurar a rédea e Villegagnon dizendo: não deve ser assim. Então, isso cresceu numa dimensão tal que Villegagnon encaminhou um questionário para os protestantes, para que eles justificassem a sua fé. É daí que surge a confissão de fé da Guanabara. Eles precisam dar respostas a isso. Villegagnon, infelizmente, se levanta contra aqueles que ele trouxe. Há relatos de tortura,
antes mesmo do relato de martírio. Então, as questões que expulsaram os franceses do Brasil, os calvinistas franceses, foram questões doutrinárias. Então, ele manda um grupo de cristãos, de huguenotes, para a França novamente, sem água e sem pão, num barco velho, com todo o perigo do mundo daquele povo morrer. Eu penso num caba bonzinho. Dá vontade de dizer a Calvino: esse teu amigo, vice? Esse teu amigo. Há relatos diversos, né, e há muitos livros publicados no Brasil a respeito do assunto. Muitos acadêmicos na área de história do Brasil, nesse período francês, escrevem sobre isso. Muitas coisas importantes e boas, outras coisas fantasiosas a respeito de Calvino. Mas uma das coisas que eles dizem é o seguinte, que Calvino ficou extremamente irritado com Villegagnon quando soube de tudo que estava acontecendo aqui no Brasil. Então, diante de tudo aquilo que estava prestes a acontecer, ele solicita que esses irmãos respondam àqueles questionários, e eles tinham 12 horas para fazer isso. Senão seriam todos executados. 12 horas. Então, ele inquiriu os calvinistas que justificassem a fé, ele encurralou-os. Nesse período aqui, nós já não temos mais os pastores presentes. Nós estamos agora em 1558, um ano, né? Foi o período que os calvinistas franceses estiveram no Brasil. Um período muito curto. Então, um homem chamado Jean du Bordel foi aquele eleito pelo grupo para que fosse o redator da Confissão de Fé da Guanabara. Esse homem não era teólogo. Este homem era um homem comum, mas era versado em latim, por isso ele foi eleito, porque ele deveria escrever a confissão em latim. A Confissão da Guanabara tem o formato de um credo, então vários parágrafos vai constar o cremus. Então é baseado no credo apostólico, baseado nos credos antigos, pós-credo apostólico, e ali os crentes justificaram sua fé. Há um livro escrito por um dos que estavam nesse período, que sobreviveu, Jean de Lery, chamado Viagem à Terra do Brasil. Esse livro ainda é encontrado em sebos, você encontra isso facilmente, e ele vai fazer uma narração muito interessante do que era o Brasil naquele período. E ele fez isso em pouco tempo, né? Ele fez isso em um ano. Em um outro livro, é A Tragédia da Guanabara, escrito por Jean Crispin. Jean Crispin foi um impressor que imprimiu o livro do Jean Lery na França e que escreveu posteriormente a história do martírio dos crentes no Brasil. 3 huguenotes foram mortos, foram executados nesse período por conta da sua fé. Quando nós observamos tudo isso, irmãos, agora vamos voltar lá para Filipenses, capítulo 1, o texto que nós lemos no início. Filipenses 1, Paulo diz no verso 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Foi isso que esses irmãos fizeram. Eles não negociaram sua teologia. Veja que se fosse hoje, não, para vocês ficarem aqui vivos, tem que botar água no vinho, vestir roupa de padre, comer pão sem fermento e ter vaso sagrado. Os evangélicos de hoje diziam, na hora, quem faz está aqui. É para não morrer? Quem faz está aqui. Parece uma coisa boba quando nós olhamos para trás. Por que eles implicaram com isso? Porque eles tinham convicções teológicas. E que a ação de Villegagnon
era muito maior, era maligna. Ele foi levantado, de fato, por Satanás para assassinar aqueles crentes. Ele era um traidor. Villegagnon tem um apelido, um bom apelido, chamado Caim das Américas. Né? Até casou com as exposições de Gênesis. Né? Caim das Américas, porque ele foi um verdadeiro traidor. Se você chamar alguém de traidor, chama ele de Villegagnon, né? Ou Judas. Né? Ele podia ser chamado de o Judas das Américas também. Nós aprendemos com esses irmãos de que há um preço pela fidelidade às Escrituras. Há um preço se nós queremos servir a Deus com integridade de consciência. E nós precisamos ter firmeza doutrinária. Aprendemos com esses irmãos que aqueles leigos que estavam ali, inclusive tinha um alfaiate ali que foi poupado porque ele era interessante para Villegagnon. Né? Eu preciso de um alfaiate para mim, então ele não vai morrer. Eles nos ensinam de que mesmo leigos não treinados, versados no estudo acadêmico da teologia, os crentes precisam conhecer firmemente sua fé. Eles precisam saber o que creem, o que nós cremos acerca da Trindade, o que nós cremos acerca da salvação, o que nós cremos acerca da ceia. Nós não temos mais no nosso tempo essas disputas a respeito da ceia, mas isso foi um assunto debatido durante muito tempo, principalmente na Reforma. Aquele era um ponto crítico na Reforma, por causa da crença da Igreja Católica Romana e por causa também da crença do luteranismo, que não rompe absolutamente com a concepção católico-romana sobre a ceia. Então, a concepção de Calvino e Zwinglio eram divergentes disso, do luteranismo e do catolicismo romano. Eles batalharam pela fé. Irmãos, nós temos batalhado pela fé, nós temos guardado o que cremos, ou somos verdadeiros mascates da nossa doutrina, verdadeiros negociantes da nossa doutrina. Nós temos, de fato, conhecimento do que cremos. Se queremos conhecer mais a Deus, precisamos conhecer mais o que Ele diz acerca de si e da sua palavra, e como nós temos lidado com isso. A segunda coisa que nós aprendemos com esses irmãos está no versículo de número 29, né? Paulo fala sobre isso e aprendemos na história desses irmãos. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Vos foi dada a graça, vos foi concedida a graça de sofrer por Cristo. E aqueles irmãos abraçaram essa verdade. Nossa geração é uma geração que não quer sofrer por uma unha, quanto mais por Cristo. Nós abandonamos a igreja, abandonamos a fé, abandonamos nossa firmeza por conta de questões muito pífias, significantes. Esses irmãos são um exemplo de que eles estavam dispostos a afirmar sua fé, mesmo diante da morte. A história diz que antes de morrer, eles leram salmos e cantaram hinos ao Senhor, já sabendo da sentença. Já sabendo da sentença. Eles cantaram hinos e leram salmos. Se fosse nossa geração, como isso seria? Nós começaríamos a chorar e a gritar desesperados, dizendo: Jesus, eu não quero morrer. Não é? A geração de crentes que nós temos hoje é uma geração que não quer morrer. O céu é tão bom para esses crentes que eles não querem ir para lá. A história desse povo, né, desses irmãos, desses 3 mártires da Guanabara, nos mostra que nós devemos aprender a lidar com o sofrimento de modo cristão, sofrimento por Cristo, né? Tem sofrimento que a gente mesmo causa, mas o sofrimento por Cristo é uma dádiva. Foi concedido a vocês a graça de padecerdes por Cristo. Nós devemos aprender isso. Hoje, nos foi concedida esta graça de padecermos por causa de Jesus Cristo. E como nós encaramos esse ensinamento de Paulo, né? No verso 30 ele diz: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo está dizendo: vocês sofrem
eu sofro. Vocês ainda estão ouvindo que eu estou sofrendo. Em outro lugar, Paulo vai dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estes irmãos aprenderam isso. Será que para nós o viver é Cristo, de fato, e o morrer é lucro, de fato? Essa é uma história, é uma página da história do protestantismo no Brasil, que nós devemos aprender muito com esses irmãos. Amém, meus irmãos? Alguma pergunta? Na próxima semana nós vamos fazer uma pausa, como o pastor Pedro falou, por conta do Data Show, né? Eu preciso mostrar muitas imagens aos irmãos do período holandês. Então, assim que o Data Show chegar, já está no concerto, nós estamos esperando peças que estão sendo trazidas de fora. Assim que chegar, que for instalado, nós vamos ter o estudo sobre o Brasil holandês, que é um período também interessantíssimo, que abre caminhos também muito interessantes para o que vai acontecer depois com a chegada de Cali, né? Há muitas semelhanças. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar?